Hoje, neste vídeo, vamos falar sobre a continuação do estudo do vídeo passado, que a gente conversou sobre Miqueias 7:19. A gente falou sobre a misericórdia divina. E a continuação desse vídeo, a gente vai concentrar que arrependimento não é remorso. E a gente viu sobre, no final, a gente falando de Miqueias, sobre a graça barata, que muitos dizem por aí que não tem problema, só foi algo que você deslizou, foi um pecado, um pecadinho, e hoje isso não é mais pecado, o contexto histórico mudou, o mundo evoluiu, e isso que a gente apontou nessa graça barata. Já teve pensadores que falou sobre isso antigamente. Um deles é o Dietrich Bonhoeffer, que fala dessa graça barata. E aqui a gente vai concentrar, dando continuação, sobre o arrependimento não é remorso. O que seria um remorso sobre a questão do pecado? Um remorso a gente lembra de Judas. E Judas, quando traiu Jesus, ele não se arrependeu. Ele vê claramente que ele teve um remorso. Um remorso de Judas seria a tristeza de ter sido pego, ou o medo das consequências. E o remorso ele foca na dor e isso gera um desespero. Foi o que aconteceu com Judas. O arrependimento, um grande exemplo que a gente tem no Novo Testamento é sobre Pedro. Pedro, o que a gente pode falar do arrependimento, a gente lembra muito do que está escrito em grego. A palavra é metanoia. Metanoia, o que significa? É uma mudança de mente. A pessoa, ela gera essa transformação, ela muda o foco, ela não faz mais, ela decide mudar. É decidir que o caminho anterior estava errado e dar aquela meia volta em direção a Deus. Muda o foco, não fica mais na mesma. Um exemplo disso, uma pessoa que não tem essa mudança de mente, ela fica sempre errando nas mesmas coisas. Uma grande coisa que eu coloco aqui também é um gatilho, para a gente entender isso daí, que sobre Miqueias, que o mar de Deus só recebe os pecados de quem decide soltá-los, não fica preso com eles. O arrependimento é o ato de abrir as mãos e entregar o erro para que Deus o lance nas profundezas. Não fique escondido com a pessoa, não fica preso com ela. Se ela erra, ela decide soltá-la para Deus. Ela confessa e não faz mais. E isso gera uma confissão como um alívio. A gente vai ver em Salmos 32, sobre o rei Davi. Que Davi, ele descreve como se fosse uma física espiritual, do arrependimento antes de experimentar o perdão. Por exemplo,
tem dois pontos que a gente pode ver isso daí de Davi. Ele fala isso em Salmos, né? Por exemplo, enquanto ele escondia o pecado, ele fala: meus ossos se envelheceram, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Quando ele se arrepende, aí ele fala: confessei-te o meu pecado e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Davi ele confessa para Deus e ele não volta mais a repeti-lo. O arrependimento sincero é o que desbloqueia o acesso à compaixão mencionada em Miqueias. Você vê que o livro de Miqueias ele menciona muito a questão da compaixão. Miqueias ele fala que Deus ele não arranca o pecado de nós à força. Ele espera que nós o tragamos à luz. Foi a grande profecia de Miqueias para o povo. Traz o pecado à luz, traz o pecado a Deus, confesse e se arrependa. Um grande ponto também que a gente traz aqui é que o verdadeiro arrependimento ele produz algo fascinante. Ele nos faz passar a odiar o pecado, a odiar aquilo que Deus odeia. Deus ele não compartilha com o pecado. Deus ele não suporta o pecado. E quando nós entendemos isso, que o nosso pecado custou caro, mas que Deus o pisou aos pés, por amor a nós, isso está em Miqueias 7,19, o arrependimento gera um desejo de vigilância. A Bíblia fala para a gente vigiar e ficar longe do pecado, para não cair. A pessoa arrependida, ela não quer nem chegar perto, um exemplo igual de Miqueias, à beira do mar, para tentar pescar aquele pecado, o que Deus já afogou. A pessoa ela fica longe do pecado, ela não fica repetindo, indo atrás. E o que a gente aprende com Miqueias 7,19, isso é uma realidade prática, que a Bíblia sugere esse caminho para a gente nos policiar sobre isso. O primeiro passo é a convicção que a gente tem que ter, reconhecer o que a gente errou contra Deus. E a resposta divina é o Espírito Santo, ele nos traz essa clareza do pecado e do perdão, não a condenação. A gente tem que carregar conosco a confissão. Isso é muito importante. Falar a verdade para Deus e para quem ofendemos. Se nós pecamos contra Deus e mais uma pessoa, a gente tem que confessar isso para Deus e para a pessoa. Deus manifesta a sua fidelidade e justiça. Isso é em 1 João 1,9. O terceiro ponto é a conversão. Mudar a direção do caminho. Se realmente se converter, não fazer mais essas coisas. Que com essa consequência da gente mudar a direção, a metanoia, que nem está no grego, mudar a mente, ser um cristão, um verdadeiro cristão, Deus ele pega, ele lança todo o passado nas profundezas do mar. Não tem mais passado. Isso é a graça divina, mas a gente tem que ter a mudança de mente. E uma reflexão aqui final, que o arrependimento é o que nos impede de transformar
a graça em bagunça, essa graça barata, né? Se eu me arrependo, eu reconheço que o pecado é sujo, que Deus odeia o pecado e nós devemos odiá-lo também. Se eu reconheço que ele é sujo, eu fico grato com Deus por tê-lo lançado no mar. Se eu estou grato, eu não quero voltar a me sujar. Isso tem que ser claro no cristianismo. A gente tem que ter em mente também o que está em Provérbios 28:13. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que a confessa, a deixa e alcança misericórdia. O versículo é muito claro, mas o que a confessa, a deixa. Você confessa e você deixa o pecado, você não volta mais, você alcança a misericórdia de Deus. Para isso, nós devemos sempre estar fazendo um autoexame. Antes de Deus lançar o pecado no mar, nós precisamos tirá-lo do esconderijo. Não ficar pecando, escondendo isso daí, enganando o outro. Isso não é um dever cristão. A gente vê muito pessoas pecando, escondendo, um traindo o outro, e tá tudo normal. Aí vai lá, pede perdão para Deus, e tá tudo normal, mas continua fazendo os mesmos atos. Isso não é uma vida cristã. Você deve perguntar a si mesmo. São 3 passos. Sinceridade. Existe algo que eu estou tentando esconder de Deus ou de mim mesmo? Num hábito, num pensamento, numa mágoa, num algo a mais, numa traição, o que for. Coloque sempre esse peso. O que tem roubado a minha paz e me fez sentir distante da presença de Deus ultimamente? Tenho domínio. Existe algum erro que está em mim pisando, me dominando, em vez de eu permitir o que Deus o pise aos pés? Você fazendo esse autoexame, eu coloquei aqui uma oração de entrega a essa fé. Você pode estar fazendo isso. Senhor, eu me achego a Ti, hoje reconhecendo que Tu és o Deus que perdoa a iniquidade. Eu não quero mais carregar o peso dos meus erros. Cite especificamente o que vem à sua mente, o que você está fazendo, e continua. Eu me arrependo e decido abandonar esses caminhos. Obrigado, porque a tua palavra diz que tu tornarás a ter compaixão de mim, como está em Miqueias 7:19. Eu entrego todos esses fardos agora para que o Senhor os subjugue e os lance nas profundezas do mar. Pai, não me deixe tentar voltar a esses erros, a ir lá nesse mar pescar. Que a tua graça me ensine a viver de modo que te agrade, não me agrade, mas te agrade. A graça divina, não a graça barata, mas aquilo que te agrada. E não por medo, mas por amor à tua bondade. Em nome de Jesus. Amém. Sempre esteja praticando, se autoexaminando. Visualize sempre a cena em Miqueias 7:19. Mentalize esses pecados lá no fundo do oceano, onde ninguém, nem você, nem o inimigo pode alcançar. Deixe-o lá. Declare essa promessa. Jogue lá. Pede para Deus jogar. E declare essa promessa. Diga para si mesmo. Isso já foi tratado.
Deus já pisou nessa iniquidade. Eu sou livre na graça de Jesus, mas não volte a pecar. Não cometa os mesmos erros. Siga em frente. O arrependimento termina com você olhando para frente, para o novo caminho que Deus abriu. E sempre esteja contigo. Lembra o que Jesus falou para aquela mulher: vai, seus pecados estão perdoados, mas vai e não peques mais.